Quarta questão de física, FUVEST 2023, segunda fase. Um circuito é formado por dois resistores em paralelo imersos no vácuo, separados por uma distância dzinho, ligados a uma bateria de força eletromotriz V. Cada resistor é formado por um fio muito longo, de mesmo comprimento e área de secção transversal, mas resistividades elétricas diferentes entre si, conforme ilustra a figura. Aí ele tentou colocar uma cor aí, um azul com um preto, para mostrar que é diferente. Primeiro item A. Sendo P1 e P2 as potências dissipadas nos resistores R1 e R2, respectivamente, calcule a razão P1 e P2. Expresse sua resposta em termos de ρ1 e ρ2. Note e adote. A resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento e à resistividade e inversamente proporcional à área da secção transversal, segundo a lei de Ohm. O módulo do campo magnético produzido por um fio muito longo transportado em uma corrente I a uma distância R é dado por μ0 I sobre 2πd, onde μ0 é a constante de permeabilidade no vácuo. Ele deu a fórmula de duas coisas aqui que, a princípio, eu poderia cobrar que você decorasse. Mas vamos às potências primeiro. Bom, nós temos que recordar primeiramente que a potência pode ser dada de três formas. U² sobre R, potência pode ser U vezes I, ou potência pode ser RI². Né? Não U², o² sobre R já está aqui, RI². São as três fórmulas de potência que você pode decorar que cai. Como a resistência ela é proporcional à resistividade, meus caros, se nós fizermos a divisão de U² sobre R de um termo para outro, você vai cair nessa razão necessariamente, a razão entre R2 sobre R1. Só para deixar claro como é que isso foi feito. Então, P1 sobre P2, U² sobre R1, U² sobre R2. Como são dois resistores em paralelo, as tensões são iguais. Copia o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Tensões iguais corta, sobrou razão R1, R2. Agora, a razão, a resistência, a fórmula da resistência é ρL sobre A. O próprio texto falou isso. Eu posso jogar esses dados aqui. Então, potência 1 sobre potência 2 vai ser ρ2 L sobre A, ρ1 L sobre A. Corta L sobre A, porque o texto garantiu que são os mesmos comprimentos e áreas. Portanto, a razão entre as potências é justamente ρ2 sobre ρ1, que é o que está especificado aqui em cima, né? Essas resoluções muito rápidas é o que a FUVEST espera que você coloque nas respostas, entendeu? Você não precisaria formular tudo isso aqui. Isso aqui ocupa espaço. Vamos lembrar que você tem meia folha sulfite para colocar tudo. Às vezes um trabalho mais complicado como na letra C vai ser necessário um espacinho maior. Mas se você achar que vale a pena pôr, pode pôr, cara. Letra B. Considerando que a corrente total no circuito seja I, obtenha em função de I, ρ1 e ρ2, o valor das correntes I1 e I2 que atravessam os resistores 1 e 2, respectivamente. Bom, então ele deu o nome tudo, hein? Ele falou que I é a corrente total, está no desenho, corrente total I, aqui. Essa corrente total ela vai se dividir em duas correntes diferentes, porque a resistividade é diferente, a resistência então será também diferente. Quanto maior a resistência, menor é a corrente que passa. E eu preciso obter em função de I, ρ1 e ρ2 o valor dessas correntes I1 e I2. Então eu tenho que fazer brincadeiras de elétrica. U igual a RI. Aqui eu começo redigindo que a tensão aplicada é ρ1LA vezes I1. Vamos recordar que tensões em paralelo apresentam a mesma diferença de potencial. Então, como esses dois resistores estão em paralelo, significa que a tensão aplicada tanto em 1 quanto em 2 é justamente V. Então eu tenho que V é ρ1LA vezes I. No 2, mesma coisa. V, que a tensão, é ρ2L sobre A e 2. Aqui, meus caros, nós temos, digamos que, uma coisa total, né? Seria resistência equivalente.
que no caso seria o produto pela soma das resistividades, né? Onde L sobre A vai sobrar. Eu convido a todos a tentarem fazer essa conta depois, né? Da resistência, o produto pela soma. Porque no produto vai sobrar L quadrado sobre A quadrado. E aqui embaixo, como é a soma, vai sobrar um L sobre A. L quadrado com A quadrado corta com L sobre A embaixo. Então vai sobrar só isso aqui. A hora que você pega essa igualdade e combina com a anterior, né? Veja que L sobre A não me interessa. E eu quero em função de I também. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e jogar aqui, né? Tem que pegar esse troço todo e igualar. Você poderia pegar e igualar esse V com esse V e esse V com esse aqui. Quando você cria essa igualdade de equações, você vai ter que I1 vai ser igual a todo esse troço passado dividido. Então, esse I1 com esses caras passando dividindo aqui embaixo, ρ1 corta com ρ1 e L sobre A corta com L sobre A. Vai sobrar ρ2, ρ1 mais ρ2. Tudo isso vezes I. Se eu pegar esse termo e igualar com o de baixo, eu vou passar isso aqui dividindo. Vai cortar ρ2 e L sobre A também corta. Sobrando ρ1 mais ρ2 vezes I. Mais uma vez, é importante que você faça essas contas passo a passo num canto para se convencer de que é esse a resposta. Não é difícil, são muitas letras, né? Aqui eu estou pulando passos para deixar o mais rápido possível os vídeos, porque senão a gente ficaria aqui horas, né? Vamos ao item C. Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto C, mostrado na figura, equidistante dos dois resistores, considerando que I1 é I2 sobre 4, expresse sua resposta somente em termos de D e μ0, que é a constante de permeabilidade magnética do vácuo, e também em função da corrente total. Essa tem que ser a resposta. Dzinho, μ0 e I. Veja que nesse ponto C, ele está exatamente no meio, entre os dois fios. E existe uma regra da mão direita que eu uso em aulas, que é da garrinha. O dedo seria a corrente elétrica e essa seria a direção do campo magnético entrando no plano do papel. No caso, as correntes elas vão passar, primeiramente, no 2 vai passar assim, né? Entrando. Então eu faço a regrinha da mão, o campo magnético está entrando em C, e lá no fio 1, a corrente está entrando e vai sair do plano do papel o campo magnético. Regrinha da mão para campo magnético no fio, hein? Tem a ver com a fórmula também. Então, infelizmente, vetores, cara, é uma dificuldade muito grande. Depois você procura lá, regra da mão direita para campo magnético. O fato é, esses dois campos magnéticos, eles vão se somar e são opostos entre si. Então eu coloquei aqui que o campo magnético no ponto C vai ser o somatório do campo magnético feito pelo fio 1 mais o campo magnético feito pelo fio 2. O fio 1, eu coloquei um sinal negativo, indicando ele então como sendo um sentido contrário, saindo do plano do papel, e entrando no plano do papel vai ser positivo. Por isso, mais aqui na fórmula do campo magnético do fio 2. Veja que nesse momento eu coloco a definição da distância sobre 2, porque é para colocar a distância de fato do fio até o ponto. E essa distância é D sobre 2. Então eu corto 2 com 2 da fórmula, sobrando apenas esse μ0 I1 sobre π vezes D. Nós sabemos que a corrente I1 é I2 sobre 4. E aí eu resolvi isolar I2, que é 4 I1. Quando nós substituímos essas equações todas nessa primeira, eu posso pôr em evidência μ0, π e D, deixar apenas I2 menos I1. Então daqui veio para cá. Essa igualdade I2, 4 e 1, eu coloco aqui. Né? Só que em função da corrente total. Aí que está o detalhe. Se a corrente 2 vale 4 vezes a primeira, nós podemos dividir isso em 5 partes. Porque tem a corrente I1 e 4 vezes I1, o que dá 5 partes. Por isso que eu digo que a corrente I2
tem 4/5 de I e a corrente 1 tem 1/5 de I. Isso já é uma forma rápida, né, que eu fiz aqui para simplificação de espaço, para já cair numa subtração de termos que vai dar 3/5 de I, o que já dá a resposta direto. Mas teria aqui um sisteminha mais ou menos de incógnitas para se resolver isso aqui. Porque I2 é igual a 4I1 e I é I1 mais I2. Então teria que montar um sistema com essas duas coisas para achar I1 e I2 em função de I. Muitas letras, né? Como eu mencionei, as questões anteriores eram fáceis e rápidas porque gastaria-se muito tempo nessa daqui. Nós já estamos há quase 11 minutos nessa questão, mas ela não é uma questão difícil, ela só dá trabalho algébrico. Em termos de física, está cobrando os conceitos básicos e aplicando tudo em forma de letras. É um nível muito frequente na faculdade, né? Isso aqui tem que ser algo tranquilo. Se não está tranquilo, você vai sofrer na facu, cara. Sinto lhe informar. Vamos à quinta questão.